Então, novamente, bom dia. Eu me chamo Francílio, sou professor no Instituto Federal do Piauí, do campus Piripiri. Nós vamos iniciar aqui o workshop Escrita e Produção Científica. Eu dividi aqui a minha apresentação em duas partes, uma parte bem mais longa, que é a parte mais teórica, e ao final eu vou fazer uma atividade com vocês para ver se vocês realmente pegaram aí o conteúdo que foi ministrado, certo? Qualquer dúvida vocês podem colocar aí no chat, posteriormente, quando eu visualizar, eu respondo a vocês. Vamos lá. Inicialmente tem essa figurinha, que fala sobre o espírito crítico. O espírito crítico geralmente é aquele espírito que toda criança tem, e que ao longo do tempo a gente vai, de certa forma, podando, aqueles porquês, como, por que isso acontece, por que isso não acontece, o que é isso, o que é aquilo. E a gente vai perdendo esse nosso espírito científico ao longo dos anos, justamente porque a maior parte das instituições com as quais nós convivemos, a família, às vezes a escola, ela vai podando esse nosso espírito crítico. E para o fantasma, que aparece para o menino, ele perguntando, quem é você? E ele vai dizer, eu sou espírito crítico. Então, muitas vezes a gente se assusta com esse espírito crítico que as crianças têm, certo? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre a pesquisa científica. O que é a pesquisa científica? A pesquisa científica nada mais é do que uma aplicação prática de uma série de processos que você enumerou, que você organizou para investigar alguma coisa, investigar algum tema, investigar algum objeto. E é aí onde entra as ciências, Cada ciência tem um objeto específico, várias metodologias que vão se aplicar de forma diversificada ao estudo desse objeto. E aí nós temos as classificações da pesquisa do ponto de vista da sua natureza, do ponto de vista dos objetivos, do ponto de vista da forma de abordagem do problema e do ponto de vista dos procedimentos técnicos. Nós vamos ver agora cada um desses tipos de pesquisa. Por que é importante a gente saber esses tipos de pesquisa? Principalmente porque quando você vai desenvolver o seu TCC, ou quando você vai desenvolver qualquer pesquisa de qualquer natureza, você tem que saber o tipo de pesquisa que você está realizando, e ela tem que ser toda alinhada. Esses 4 tipos de pesquisa, eles vão se alinhar, certo? São diversificados, tem vários tipos de pesquisa dentro de cada um desses pontos aí, mas eles se alinham, certo? Por exemplo, do ponto de vista da sua natureza, nós vamos ter a pesquisa aí do ponto de vista básico ou fundamental. Ela gera conhecimento? Gera, logicamente que o debate, a questão das discussões, a questão do confronto de ideias vai gerar um conhecimento, certo? Os conhecimentos são aplicados em pesquisa, em outros tipos de pesquisa, que é o que nós vamos chamar de pesquisas aplicadas ou tecnológicas. A base teórica é aplicada na pesquisa, que nós chamamos de pesquisa tecnológica. Gera produtos, ou seja, gera tecnologias, gera processo, não gera só tecnologia, não gera só um notebook, só um computador, só uma lâmpada diferente, não. Gera também processos, certo? Por exemplo, dentro da gestão ambiental, nós temos processos para gerenciamento, então isso é um processo gerado a partir da pesquisa básica. E gera conhecimento também. Por que gera conhecimento? Ora, imagine o seguinte, até algum tempo atrás, muito tempo atrás, os cientistas, eles inferiram que existia uma membrana que delimitava o citoplasma e o núcleo da célula, mas eles não conseguiam ver. Por quê? Porque eles tinham limitações tecnológicas. O microscópio óptico ele não tem um poder de resolução suficiente para conseguir visualizar esse tipo de estrutura, certo? Porque devido à espessura finíssima que ela tem, o óptico ele não consegue aumentar. E aí, como foi que os cientistas inferiram isso? Olha, eles perceberam que havia algo que ficava isolado no citoplasma e havia algo que ficava isolado ali do outro lado. Só quando foi possível o invento do microscópio eletrônico foi que eles conseguiram visualizar. O poder de aumento do microscópio eletrônico é 300 mil vezes maior do que o óptico, Então, facilmente eles conseguiram visualizar. Mas como foi que foi possível isso? Pesquisa básica, que gerou conhecimento, e esse conhecimento gerou uma tecnologia. A tecnologia, por sua vez, gerou um conhecimento, e aí nós temos
esse vai e vem, esse ciclo, né? A tecnologia gera conhecimento, conhecimento gera tecnologia, certo? E aí, nós temos o fato de que essa pesquisa aplicada, ela possui uma finalidade imediata. E ao unir esses dois tipos de pesquisa, nós temos a melhoria da qualidade de vida. Eu citei apenas um exemplo da questão da célula, mas isso é aplicado à nossa vida aí, à nossa vida, de uma forma bem mais ampla, certo? Temos a pesquisa do ponto de vista dos objetivos, aí nós vamos ter 3 tipos, nós temos a pesquisa exploratória, como o próprio nome já está dizendo, é a primeira aproximação que você faz com aquele tema. Por exemplo, eu acabei de falar da questão do microscópio eletrônico, né? Nós temos vários tipos de microscópio eletrônico, mas você não sabe nada de microscópio eletrônico. O que é que seria uma pesquisa exploratória? Ora, você vai lá, bota lá no Google, microscópio eletrônico, você vai encontrar vários tipos, de varredura, por exemplo. E aí você vai o quê? Explorar, você vai estudar, você vai se aprofundar naquela determinada temática. Então, é o primeiro passo quando a gente vai fazer uma determinada pesquisa. Busca conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema, ou seja, você busca uma série de autores, uma série de publicações para tentar entender aquela temática. Por isso que diz que recupera as informações disponíveis. Por quê? Porque você vai fazer aí digamos assim, um upload daquele conhecimento que você tem, certo? Busca descobrir quem são os principais pesquisadores sobre aquela área. Chega um determinado momento que você já leu, que chega ao ponto de estar se repetindo aquele mesmo autor, aquele mesmo grupo de autores. Então, isso quer dizer o quê? Esses caras, eles são os especialistas naquela área. A pesquisa exploratória, ela é um ponto para o outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa descritiva, certo? Que está relacionada ao levantamento das características que você já conhece, ou seja, você aí já passa a estudar aquele fenômeno de uma forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais empírica, certo? Justamente para você buscar conhecê-lo e descrevê-lo. E aí nós chegamos ao terceiro tipo de pesquisa, que é o tipo de pesquisa que nós chamamos de explicativo, certo? Ela visa explicar e criar uma teoria a respeito de determinado fato, fenômeno ou processo. É quando você vai ver, por exemplo, o que está causando aquele tipo de processo, de fato, de fenômeno, e vai buscar, de certa forma, explicá-lo, e aí você tem a possibilidade de propor uma solução. Percebo que há uma hierarquia. Você não pode começar pela pesquisa explicativa sem antes ter feito esses 2 passos aqui, certo? Então, nós temos a pesquisa exploratória, que muitas pessoas chamam de pesquisa bibliográfica, mas pesquisa bibliográfica é um tipo de procedimento, certo? Nós temos esses 3 passos, que são que a gente chama pesquisa do ponto de vista dos seus objetivos. Temos a pesquisa do ponto de vista da forma de abordagem do problema, e aí nós vamos ter o tipo de pesquisa que nós chamamos quantitativa, ou seja, você aplica alguma técnica estatística para analisar os seus dados. Nós temos a qualitativa, onde você faz apenas as análises sem a utilização de alguma técnica matemática, alguma técnica estatística, certo? E aí nós temos a intermediária, que é quando você utiliza essas 2 abordagens, né, que é a quali quantitativa, certo? Aí chegamos aos procedimentos técnicos, né? Tem muitas pessoas que, quando vão iniciar a pesquisa, a primeira coisa que bota é o procedimento técnico. Fez uma pesquisa bibliográfica, fez um levantamento bibliográfico. Não, isso daí é a última parte que você bota. Antes você caracteriza os tipos de pesquisa que você tem, certo? A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material que você já publicou, certo? Aliás, você já publicou, pode ter sido que você já publicou, mas é um tipo de pesquisa que pauta-se no material já publicado, livros, artigos em eventos, artigos de periódicos, leis, entre várias outras publicações. Temos a pesquisa documental, que é mais ampla. A bibliográfica, nós estamos nos resumindo aí a um tipo de material que já foi publicado. A documental não, ela é mais ampla. Por exemplo, um fóssil é um documento. A fala de uma pessoa é um documento, certo? Uma foto é um documento. Então, nós estamos nos referindo aí à parte documental mais ampla. Pesquisa experimental, que define-se aí pelo fato de que você seleciona as variáveis, né, que seriam capazes de influenciar determinado objeto, ou seja, você seleciona um objeto e nós vamos chamar de variáveis
independentes, que é aquelas que influenciam aquele tipo de objeto, que nesse caso nós chamamos de variável dependente. Mas isso você faz esses experimentos em laboratório, certo? Temos o levantamento, que é a interrogação direta das pessoas. Nesse levantamento você pode utilizar pesquisa, aliás, utilizar entrevistas diretivas e não diretivas, né, que são aquelas que você, no caso da diretiva, aquela que você já leva um roteiro propriamente dito, certo? Bem organizadinho para você ganhar tempo, e a outra não, né, você deixa o discurso livre, a pessoa vai falando, vai se comunicando, você, por exemplo, vai gravando. Temos a pesquisa de campo, né, que ela objetiva conseguir informações e ou conhecimentos acerca de um problema para o qual você está procurando a resposta. Ela trabalha muito com a observação, certo? Mas também com mensurações, certo? Temos o estudo de caso, que é a coleta e análise de informações sobre determinado indivíduo, né? Daí o nome estudo de caso, indivíduo, família, ou grupo, comunidade, onde você vai estudar de forma profunda, aprofundar aqueles diversos aspectos daquele estudo de caso. Temos ainda a chamada pesquisa ex-post-facto, que é aquela que você é muito parecida com a experimental, só que no caso da experimental, você analisa aquelas variáveis em laboratório. Nesse outro tipo aqui, não. Você analisa as variáveis tal qual elas ocorrem, no meio ambiente, ali, de forma natural, certo? Você não vai retirar o seu objeto de estudo daquele ambiente natural, daquele nicho dele, para você levar para um laboratório. Temos a pesquisação, que além de compreender as causas, né, você visa intervir, você visa modificar aquele problema, você busca uma solução para aquele problema. Temos a pesquisa participante, né, essa é um pouquinho arriscada, porque ela mexe muito com o psicológico do pesquisador. Por que ela mexe com o psicológico do pesquisador? Porque nesse caso, o pesquisador ele tem que vivenciar, ele tem que experienciar as características do seu objeto de estudo. Então, por exemplo, há casos de pesquisadores que estavam fazendo estudos sobre mendigos, né, e teve que dormir na rua várias noites, dormir em cima de papelão, dormir embrulhado com papel de jornal, para experienciar qual era a sensação, por exemplo, que o mendigo tinha ao estar ali naquele ambiente. Só que com o passar do tempo, criou-se um vínculo, esse pesquisador criou um vínculo com o objeto, criou um vínculo com o lugar, que era a rua, e mesmo após a finalização da pesquisa, ele continuava dormindo na rua. Por quê? Porque ele criou um vínculo, ele se deixou, digamos assim, absorver pelas características do seu objeto de estudo. E aí, posteriormente, teve que passar por tratamentos psicológicos justamente para se desapegar do seu objeto, certo? Então, há esse risco na pesquisa participante. Chegamos ao método científico. O que é um método? Nada mais é do que uma ordem, né, de determinados processos que você elabora, que você elenca para chegar a um determinado fim, que é, nesse caso aí, um percurso que você vai fazer para investigar e demonstrar a verdade sobre determinado objeto. O método, antes de passar o método, ele é uma visão de mundo, certo? O método, ele é um tipo de situação que se adequa dependendo do momento histórico. Por exemplo, nós passamos por um método chamado de positivista. Ele é ultrapassado? Não. Ele é um método contemporâneo à nossa geração. Por exemplo, na biologia se utiliza muito método positivista em determinadas áreas. Na física se utiliza, na geografia física se utiliza. Então, o positivismo ele não é algo ultrapassado em todas as ciências. Tem ciências que se baseiam muito no método positivista. Certo? Hoje nós temos e o método positivista, por assim dizer, ele cresceu muito no período das revoluções industriais, justamente pelo fato de que havia uma necessidade muito grande de especializações, né, para o mercado de trabalho. Então ele foi responsável por fragmentar muito a ciência. E hoje, ainda hoje, nós vemos, vez ou outra, surgindo aí ciências muito específicas, certo?
mesmo, por exemplo, em determinadas áreas, como na medicina, várias especialidades, certo? E isso acaba comprometendo o conhecimento mais total, né? Porque, por exemplo, o médico, ele não vai ter tanto conhecimento a respeito de uma determinada área do organismo. Muitas vezes isso pode comprometer a análise dele. Então, método é visão de mundo, certo? Nós temos o método indutivo, aquele que parte do particular até chegar ao geral. Nós temos um exemplo aqui. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. O que é que esses três elementos têm em comum? Eles são metais. Então, isso me permite dizer que todo metal conduz energia. O dedutivo é aquele que parte do geral para chegar ao particular, é o inverso, talvez seja o que a gente mais utiliza, né? Que é pegar uma teoria e comparar com um determinado local. Todo homem é mortal, João é mortal, logo João é homem. Certo? Então, nós partimos aí do geral para o particular. Temos o hipotético dedutivo, que você talvez seja o mais utilizado, né, em termos gerais nas ciências, que é aquele que você parte de uma hipótese, de um problema, que é uma pergunta, e de uma hipótese, que é uma afirmação provisória. Posteriormente, você vai testar, né, tem observação, descrição do fenômeno, formulação de uma hipótese, e aí você vai testar a sua hipótese para ver se realmente ela é verdadeira. Temos o método dialético, muito utilizado aí nas ciências humanas, né? Onde você faz uma formulação adequada de perguntas e respostas, até você atingir um ponto crítico do que é falso ou é verdadeiro. É o que a gente chama de ação recíproca, né? Unidade polar, tudo se relaciona, mudança dialética. É algo assim um pouco complexo. Vamos lá, um exemplo. Quando ele fala bem aqui, negação da negação. O que é a negação da negação? Por exemplo, quando é que uma semente ela deixa de ser semente? Ela passa a ser árvore. Quando é que a árvore deixa de ser árvore? Ela passa a ser fruto, por exemplo. Quando é que o fruto deixa de ser fruto? Ele passa a ser semente apenas novamente. Então, isso seria a negação da negação. Método fenomenológico, né, estuda as essências, é um método que busca compreender as experiências vividas pelo ser humano. Não há formulação de hipótese, é um método muito mais descritivo. E lembrem-se, né, que eu falei que aqueles tipos de pesquisa, eles se alinhavam. O método fenomenológico, ele se alinha muito com um tipo de pesquisa que nós chamamos de pesquisa qualitativa. Ele não vai buscar quantificar certas situações, ele vai buscar o quê? Análise mais descritiva daquelas experiências vividas por uma determinada pessoa. Ele se alinha também, por exemplo, à pesquisa participante, certo? Temos os métodos de procedimento, né, o método histórico, que busca investigar acontecimentos, processos, instituições do passado, para você entender o porquê de certos processos estarem acontecendo hoje. Temos ainda o método experimental, né, em que você submete o seu objeto de estudo à influência de certas variáveis em condições controladas e conhecidas pelo investigador. Então, nós temos dois grupos, geralmente. Temos um grupo que é o grupo teste, e nós temos um grupo que é chamado grupo controle. Esse grupo controle é aquele que você não influencia, não testa nada. Você deixa ali da forma como está. Já o grupo teste, você aplica uma determinada substância, por exemplo. Certo? Método, um exemplo do método experimental. Acho que há uns 10 anos, não sei se ainda existe isso, 10? Não, uns 15 anos, pouco mais de 15 anos, eram realizados no Instituto Federal do Piauí, no campus Teresina, pesquisas com camundongos. Então, para exemplificar o método experimental, o que os cientistas faziam? Os cientistas pegavam, eles injetavam uma droga cancerígena, que era chamada de paraquat, nos camundongos, certo? O que acontecia com o camundongo? Logicamente, o camundongo ia ficar com câncer, certo? E aí, o que eles faziam? Eles testavam certas substâncias, por exemplo, suco de caju e cajuína. Eles testavam em dois grupos, né, que era o grupo controle. E, aliás, ele tinha um grupo controle, que ele não testava, e dois grupos teste, que eles aplicavam essas substâncias, a cajuína e o suco de caju. Então, eles iam testando determinadas doses, para ver até quanto é que funcionava. Então, foi que os resultados mostraram? Mostraram que o suco de caju
e a cajuína eram antioxidantes, ou seja, eles combatiam os radicais livres causados por essa substância paraquat, né? Eles minimizavam as células cancerígenas até uma certa dosagem. Passou daquela dosagem, por isso que vocês já devem ter ouvido falar um ditadozinho que diz assim: tudo em excesso faz mal. Tudo de caju e a cajuína, até certo limite, são antioxidantes. Agora, se você começa a ingerir além da conta, ele era o sentido contrário. Ele passava a ser uma substância oxidativa, certo? Temos o método observacional, que muitas pessoas, muitos cientistas consideram primitivo, que é aliás, é muito impreciso, mas ele é muito interessante como primeira abordagem em relação ao seu objeto de estudo, certo? Temos o método comparativo, em que você faz comparações entre grupos do presente e do passado. O estatístico, onde você aplica aí a questão, lembrem-se lá do que eu falei de novo, reiterando. A pesquisa, ela tem que estar toda amarradinha. Então, por exemplo, o método estatístico é muito utilizado em pesquisas o quê? Quantitativas, certo? O método clínico se baseia na relação entre o pesquisador e o pesquisado, né, sendo muito utilizado na pesquisa psicológica. O método monográfico, que se alinha lá aquele método do estudo de caso, né, em estudo de determinados indivíduos com a finalidade de obter generalizações. Como é que funciona isso? Por exemplo, você está estudando alguma coisa relacionada à criança com síndrome de Down, você está aplicando uma estratégia. Então, se essa estratégia funciona com aquele indivíduo, com aquele sujeito que você está pesquisando, pressupõe-se uma generalização. O que é que isso quer dizer? Pressupõe-se que se você aplicou e funcionou com aquele sujeito que você estava pesquisando, é generalizado para os demais que tenham características semelhantes àquele sujeito com o qual você realizou a pesquisa. Técnicas de pesquisa, né, são procedimentos operacionais, são as formas ou a forma como você vai executar a sua pesquisa, certo? Elas precisam ser compatíveis com os métodos que você escolher. Você não pode escolher um determinado tipo de método que quando você vai lá propor uma técnica, você propõe algo diferente e acaba dando choque. E no final você não consegue fechar os objetivos daquele seu estudo. Temos aí a documentação, que é a forma de registrar e sistematizar os dados, informações, colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador. Tem a entrevista não diretiva, né, onde você colhe informações a partir de discurso livre, você não leva um roteiro propriamente dito. As estruturadas, que são aquelas em que você leva questões que vão nortear a sua entrevista, por exemplo. Tem a história de vida, que é como se você fosse fazer uma biografia, né, a coleta de informações da vida pessoal de um determinado indivíduo. Observação, né, que nesse caso aí, todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados. O questionário, que difere da entrevista. A entrevista você está ali presencialmente, ou nesse caso remotamente, de frente com a pessoa, para ela tirar as dúvidas com você. Já no questionário, não. Você manda o questionário via, por exemplo, manda um Google Forms via WhatsApp, via e-mail, via Telegram, manda o link para a pessoa responder. E ela não está ali frente a frente com você. Ela vai responder de forma que você não vai estar acompanhando aquele processo. Leitura e documentação. Quem faz um curso superior, não obrigatoriamente só um curso superior, mas quem faz um médio, um fundamental, mas principalmente o superior, deve estar comprometido, né, com leituras de temas que estão voltados para a sua área de estudo. É difícil a formação de qualidade se você não tem leitura. É muito difícil você você pode se formar, você pode ser aprovado em todas as disciplinas, pode, mas a qualidade vai ser bem diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem leituras diárias. Se você não tem esse foco e essa disciplina para ter leituras diárias. Deve-se proceder a uma leitura, nesse caso, de reconhecimento, né, quando você julgar que o material é de qualidade, certo? É preciso, antes de se fazer qualquer fundamentação, né, levar em consideração 3 regras básicas para facilitar a aprendizagem. A primeira delas é a atenção. A atenção está relacionada à capacidade de concentração em um só objeto. É preciso ter memória, ou seja, a capacidade de você reter, de você compreender, de você extrair daquele texto que você está lendo determinado
informação. E chegamos à associação de ideias. Quando você teve atenção, você reteu aquele conteúdo, você consegue associar ideias. O que é isso? É quando você consegue aprender aquele conteúdo e aplicar em outras situações, certo? Por meio da leitura, você pode ampliar e aprofundar o conhecimento sobre determinado campo cultural ou científico, né? Aumentar o seu vocabulário pessoal. É só vocês fazerem um teste, né? Colocar numa folha de papel palavras que vocês não sabiam, por exemplo, antes de entrar no ensino médio, antes de entrar na graduação. Algumas etapas devem ser seguidas para realizar uma boa leitura. A primeira delas é a pré-leitura, né? Leitura de reconhecimento para examinar a obra. Leitura seletiva, quando você vai eliminar o dispensável, para você fixar-se apenas naquela mensagem mais importante do texto. Temos a leitura crítico-reflexiva, quando você já tem a capacidade de escolher as ideias principais diferenciadas das secundárias, e a leitura interpretativa, que busca por saber o que realmente o autor afirma, quais as informações que ele quis transmitir para a solução dos problemas de sua pesquisa. Então, para alcançar os resultados a que se propõe, o leitor ele deve fazer algumas verificações básicas. Por exemplo, para que é que eu estou lendo mesmo? Qual o propósito dessa leitura? Você deve prestar atenção no texto para ver entendimento, assimilação e apreensão das ideias apresentadas pelo autor. Caso haja palavras desconhecidas, você vai lá e consulta o dicionário. Tem que ser aquele impresso? Não, você pode estar com a página ali do Google, ou ter instalado no seu celular um dicionário na forma de aplicativo. Sempre que você tiver com alguma palavra desconhecida, você vai lá, acessa e vê qual é o significado dessa palavra. E aí tem outras várias perguntas. Para que serve essa leitura? Como o autor está demonstrando o tema? Qual é a ideia principal do texto? Eu posso aceitar aquela argumentação do autor? Eu estou aprendendo alguma coisa com esse texto? Vale a pena continuar a leitura? Então, tudo isso são perguntas que você pode fazer para parar ou continuar com a sua leitura. Analisar as partes do texto e estabelecer relações entre elas. Geralmente, um livro, ele não vem com capítulos soltos, ele vem sempre com capítulos complementares. Você deve evitar sublinhar o texto na primeira leitura. A partir do momento que você faz a leitura de reconhecimento, você já vai se encaminhando aí para a leitura reflexiva, você já pode ir marcando e sintetizando, marcando e reescrevendo ali em forma de parágrafo até você construir um texto. Pode ser dentro do próprio livro, pode ser uma folha separada. Elaborar uma síntese resumindo os aspectos essenciais, buscar saber a autenticidade do texto, né, verificando a autoria, verificar possíveis circunstâncias, né, que levaram o autor à redação. Por que o autor produziu esse texto? Será se ele tem alguma relação com isso? Será se teve um caso na família dele? Será se uma crítica política? Então, por que o autor escolheu essa temática? A documentação, né, diz respeito à organização e o registro de informação, cuja prática deverá ser desenvolvida visando facilitar seus estudos, ou seja, é como se você fosse facilitar essas leituras posteriores, caso você necessite. E nós temos a documentação geral, né, que é a conservação do material em pastas ou caixas. Isso daí não necessariamente precisa ser físico, né, você pode criar essas pastas no seu computador. Documentação bibliográfica, né, o material lido deve ser armazenado sobre a forma de citações, de resumo, de comentário, de fechamento, para facilitar justamente essa parte, né, por exemplo, que está relacionada às citações e a referências. E aí chegamos nos trabalhos científicos. Nós temos os resumos, deve ser elaborado com o verbo na voz ativa, na terceira pessoa do singular. Temos você deve evitar símbolos, né? Nos resumos a gente não coloca simbologias, certo? Não coloca equações, não coloca citações. Já havia frisado, né? Evitar formas, equações, diagramas, varia aí de 100 a 250 palavras, varia, não quer dizer que sempre é isso, certo? Conteúdo, né? O assunto do texto, objetivo do texto, articulação das ideias, conclusões do autor. Isso é um resumo, certo? Respeitar a ordem que o autor colocou as ideias, né? Não se deve apresentar juízo de valor, você está fazendo apenas o que? Apenas um
resumo. Então, você não vai criticar a ideia principal do autor. Deve ser compreensível por si mesmo. Tem determinados textos que a gente lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não consegue entender. Então, você tem que ser o mais claro possível naquele resumo. Devem ser redigidos em linguagem objetiva, evitar repetição de frases inteiras. Né? Seria melhor, por exemplo, neste caso aí, quando você vai repetir frase, seria melhor um fichamento. E aí nós temos alguns tipos de resumo. Temos um indicativo, que se caracteriza como um sumário narrativo, né, que elimina dados qualitativos e quantitativos, mas não dispensa a leitura do original, é só uma indicação, é só como se fosse uma apresentação, certo? Temos o informativo, que pode dispensar a leitura do texto original, desde que ele seja feito com uma certa concatenação, uma certa ligação entre as ideias, né? Deve ressaltar o objetivo, métodos, resultados e conclusões da obra. Então, percebam que ele é um pouco mais completo, certo? Deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Por exemplo, sai botando assim, objetivo foi esse, metodologia foi essa, resultado foi esse. Não. É tudo interligado. É num parágrafo só, mas é tudo interligado. O posterior tem que ter ligação com o anterior. Como eu havia falado, recomendo-se o uso de um parágrafo único. A primeira frase deve ser sempre significativa, você deve sempre fazer menção ao tema que você está trabalhando, certo? E aí temos a famosa resenha, né, que é chamado resumo crítico, redigido por especialistas e compreende a análise e interpretação de um texto. As resenhas, elas são publicadas em revistas, elas podem ser publicadas. Você pode pegar um livro, vai lá numa determinada revista, ver se ela publica resenhas, e aí você publica aquela resenha que você fez sobre um determinado livro, certo? É a apresentação do conteúdo de uma obra acompanhada de uma avaliação crítica, certo? Então, você tem aí, você expõe o conteúdo da obra, certo? Depois, neste caso, aí, você vai falar do conteúdo, né, da disposição das partes, do método, da forma que foi escrito, o estilo da escrita, a apresentação tipográfica, né? Então, tem uma estruturazinha da resenha. Referência bibliográfica, que fica lá em cima, né, na parte de cabeçalho. Informações sobre o autor, ou seja, a biografia do autor no primeiro parágrafo. Depois você faz todo o resumo da obra. Depois que você faz todo o resumo da obra, que geralmente é de 2 a 3 páginas, você coloca a conclusão que o autor chegou, a metodologia que esse autor utilizou, o referencial teórico que ele utilizou, você vai botar todas aquelas infinidades de referências? Não. Você vai botar de forma resumida. Olha, utilizou mais referências ligadas à área da sociologia, da biologia, da química, da física, da matemática. Ele utilizou mais artigos de periódico, ele utilizou mais teses, dissertações, ele utilizou mais livros, enfim. É essa análise de referencial teórico que você vai fazer. E aí, depois que você termina tudo isso, aqui vem a sua crítica. E crítica não é falar mal obrigatoriamente do texto. Crítica é você fazer uma análise. Olha, tá muito bom essa parte aqui, mas essa outra tá um pouco incompreensível, certo? Poderia melhorar. E aí nós temos a indicação do resenhista, que é justamente para quem você indica aquele texto que você leu. Temos o artigo científico, vai ser o nosso foco, né? É a parte de uma publicação com autoria declarada, então ele tem uma autoria, pode ser um autor, 2, 3, tem determinados eventos ou revistas que aceitam até mais de 3 autores. Temos elementos pré-textuais, título e subtítulo se houver, nome do autor e o resumo na língua do texto, além das palavras-chave. Tudo isso em português. Os elementos textuais, nós temos a introdução, desenvolvimento. Desenvolvimento, ele é dividido em 3 partes. Nós temos a introdução, metodologia, os resultados e, aliás, isso, em 3 partes. Metodologia, resultados e a fundamentação teórica. E nós temos, por fim, a conclusão. Temos elementos pós-textuais, nós temos o título, o subtítulo em língua estrangeira. Isso é algo que está sendo adotado há algum tempo, né, de acordo com a norma BNT. O resumo, ele deve vir em língua estrangeira. Às vezes, por exemplo, você manda para uma revista, ele pede em 3 idiomas. E isso daqui é o geral, certo? Se na revista estiver dizendo que o resumo em língua estrangeira tem que vir depois do resumo em língua portuguesa, então você obedece a norma da revista. Palavras-chave em língua estrangeira e as chamadas notas explicativas, além das referências, glossário, apêndices
e anexo. Qual a diferença de um apêndice para um anexo? O apêndice é tudo aquilo que você elaborou, um questionário, na foto que você tirou. Agora, anexo é tudo aquilo que você não elaborou. Se você pegou um questionário que estava presente num livro, não é seu, então é um anexo. Aqui 2 modelos de artigo científico, né? Um publicado em uma revista e um publicado em um evento científico. Chegamos a uma parte um pouco mais prática, o planejamento da pesquisa. Toda pesquisa ela demanda um planejamento. Temos inicialmente a fase decisória, que se refere à escolha do tema. Eu particularmente acho a parte mais difícil, é você escolher um tema para pesquisar. Por quê? Porque depois que você escolhe o tema, aí deslancha a sua pesquisa. Você consegue ir atrás de material, você consegue conversar com alguém, você consegue dialogar com o seu orientador, certo? Você consegue dialogar com seus colegas de artigo. Então, a fase decisória talvez seja a mais importante. Por quê? Porque é a escolha do seu tema, certo? A delimitação do problema que você vai pesquisar. E temos a fase construtiva, que se refere à construção do plano de pesquisa, o planejamento, o projeto de pesquisa, certo? Temos a fase redacional, que é quando você está escrevendo e analisando os seus dados. E aí, nessa fase redacional, onde você organiza as suas ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do seu relatório final. Esse relatório final pode ser um artigo, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Ou pode ser simplesmente um relatório de pesquisa. De acordo com a norma ABNT, né, 15.287, 2011, projeto de pesquisa compreende nas fases da pesquisa. É só uma das fases, não é a única fase. Que é a descrição da sua estrutura, são as intenções que você tem dentro da sua pesquisa. Podem ou não se concretizar, certo? Chegamos aí à delimitação. Tema, delimitação e título, não são a mesma coisa. O título ele vai surgindo a partir da delimitação do tema. Então, tema é o primeiro passo para a realização de uma pesquisa. Eu quero trabalhar com magnetismo. Isso é um tema. Aí você vai afunilando. Dentro do magnetismo, o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, outro exemplo, quero trabalhar com números inteiros. Quero trabalhar com álgebra. Dentro dessa perspectiva, qual parte da álgebra você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com biologia, mas qual parte da biologia? Quero trabalhar com biologia molecular. Qual parte, por exemplo, você vai trabalhar? É uma pesquisa empírica, né, experimental, ou é uma pesquisa voltada para o ensino? Então, o tema é algo que demanda muito esforço para você conseguir escolher, delimitar e criar um título adequado, certo? Então, a delimitação do tema é selecionar um tópico ou parte dele a ser focalizada. Eu quero focar só nisso daqui. Fornece definições mais claras, precisas e concretas. Facilita o trabalho de pesquisa. Por quê? Porque quando a gente entra num tema, a gente vê uma infinidade de possibilidades. E quando você vai afunilando, você vai delimitando, você vai chegando a um determinado ponto que fica ali bem mais simples para você realizar a sua pesquisa, que aí quando nós chegamos ao título, né, que é o tema da pesquisa, de forma mais sucinta, mais bem esclarecido, mais bem delimitado, certo? A justificativa, né, a razão que você tem para realizar aquela pesquisa, aí nós temos a motivação profissional, todo mundo tem uma motivação profissional para realizar um determinado tipo de pesquisa, tem a motivação acadêmica, ou seja, você não começa a produzir do nada, então você vai apenas contribuir para aumentar o conhecimento daquela sua ciência, você não vai inventar de novo determinado tipo de conhecimento, você vai dar a sua contribuição para aumentar aquele conhecimento que já está produzido. Temos a motivação individual, né, que nesse caso aí é o porquê que você está realizando aquilo dali. Teve um caso na sua família, teve um caso na sala de aula, por que você está realizando esse tipo de pesquisa? Certo? É preciso deixar claro, é preciso você dizer qual é a sua relação com o seu objeto de pesquisa. Temos a problematização, que está relacionada aí à figurinha, né? Estou sem água em casa, o preço de tudo está subindo. E agora o professor vem dizer que eu preciso de um problema de pesquisa, ele já tem problemas demais, né? Mas você precisa de um problema se você estiver trabalhando com método hipotético dedutivo, certo? Então, a problematização é composta de duas partes. Nós temos o problema, né, que é uma questão norteadora, que é uma questão de importância real,
e ele deve orientar a sua pesquisa. Para quê? Para a gente chegar na segunda parte, que são as hipóteses. Hipótese nada mais é do que uma resposta preliminar a esse seu problema. Não quer dizer que vai responder. Quer dizer que você tem uma resposta preliminar, você vai testar, e aí, posteriormente, você vai dizer se aquela sua hipótese ela foi confirmada, ela foi ratificada, ou ela foi refutada. Se foi refutada, você tem que observar de novo, elaborar uma nova hipótese, certo? Os objetivos, né, servem para dar direção da ação do pesquisador e o que se pretende atingir com a pesquisa. Sempre você vai ter aí um objetivo geral, que é mais abrangente, né, aquele tipo de objetivo, situação que você quer alcançar com a pesquisa. E os específicos, né, onde você apresenta aí pelo menos 3 objetivos, não apresentar muitos, né, porque você pode ficar com muitos objetivos, muitos deles são semelhantes, e aí, ao final você não consegue executar todos, e a sua pesquisa, de certa forma, fica comprometida. Temos a metodologia, né, que é um conjunto de atividades organizadas para o levantamento dos dados para a realização da pesquisa, certo? E aí nós vamos ter o fato de que você tem que descrever sucintamente o tipo de pesquisa e método que você utilizou. Lembra lá no início da nossa apresentação, os tipos de pesquisa quanto ao objetivo, abordagem do problema, procedimento técnico. Os procedimentos técnicos que você utilizou levantamento de campo, análise de dados, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, foi o que você fez? Os seus dados são secundários ou são primários? São dados que você utilizou de uma determinada fonte ou são dados que você ainda vai coletar? Descrever a população a ser pesquisada. Quais são os seus sujeitos? Quem são os seus sujeitos de pesquisa? Como você os escolheu? Qual a quantidade? Então, isso tem que ficar bem claro quando você está propondo a metodologia. Fundamentação teórica, talvez seja a parte mais complexa para você realizar, consiste na revisão de textos, certo? Texto de artigo, de livro, todo material pertinente àquele assunto. Seleção das leituras se refere ao assunto abordado no estudo, né, onde você vai buscar interpretar o que foi que aqueles autores já disseram sobre o seu tema. Você vai dialogar entre os autores. Você não vai botar só autores que falam a favor de você. Bote aqueles também que dizem o contrário. A partir desse momento, você está fazendo o quê? Aplicando um tipo de método que a gente chama de dialético. Certo? E, posteriormente, você vai se posicionar. Se tem um contra e se tem um a favor, no final dessa fala, você tem que se posicionar a favor ou contra. Certo? Orienta a análise e interpretação dos dados coletados para a pesquisa. Lá no final, quando você estiver discutindo os seus resultados, fazendo análise dos seus resultados, você deve articular os resultados que você encontrou à teoria, à discussão teórica que você tem. Certo? Você tem que dar credibilidade, dar credibilidade à pesquisa, quanto maior a quantidade de autores, maior a credibilidade da sua pesquisa, certo? Porque você não fica dialogando só com 2 ou 3 autores. Deve ser aí bastante, deve-se tomar bastante atenção, né, para você não cometer determinadas falhas. Quais são elas? Observar as normas técnicas, né, observar a BNT, se eu não me engano é a norma 15.287. Correta redação. Muitas vezes, quando a gente está escrevendo, muitas palavrinhas passam despercebidas pela gente. Então, o ideal é que, às vezes, você envie aquele seu trabalho para uma outra pessoa ler. E aí ela vai conseguir identificar algumas coisas que você não conseguiu mais identificar. A questão do plágio. O que é um plágio? É você citar alguém e não botar de quem é aquela citação, não dizer qual é a fonte. Isso daí configura um plágio. Professor, e se eu botar uma fonte que é a minha? E eu não botar que eu me citei, isso configura o que a gente chama de autoplágio, certo? Que também não pode. Você não pode nem plagiar os outros, nem se autoplagiar. Se você está citando alguma coisa que você já citou em um outro trabalho, bote que aquele texto, aquele trecho bem ali, foi tirado de um trabalho seu, certo? Eu já passei por isso. Uma vez eu mandei um trabalho para uma revista, e era a mesma metodologia. Então, quando veio o avaliador, botou assim, esse texto bem aqui já foi publicado em 3 outros artigos. Eu fui ver, os outros 3 artigos eram meus. Então, eu tinha me
plagiado, tive que consertar, certo? Não se limitar ao uso de um ou dois autores, você tem que ler aí bastante autores para você fazer esse confronto de ideias. Relacionar autores mais significativos, não botar só aqueles autores mais antigos, lá de 30, 40, 50 anos atrás, botar pesquisas recentes, como, por exemplo, pesquisas publicadas no formato de artigo. Torna-se mais fácil delimitar por subtítulos. Então, você está fazendo a fundamentação teórica, veja bem quais são os 3 ou 4 conceitos principais que você vai trabalhar. E aí você cria um título para eles, faz ali a sua fundamentação teórica partindo desses conceitos que você separou. Identificar os principais conceitos, né, como eu já havia falado, identificar as abordagens dos diferentes autores, ou seja, você vai estar trabalhando com aqueles 3 conceitos, conceito A, B ou C. Você vai pegar aí 6 ou 8 autores que falam do conceito A, 6 ou 8 autores que falam do B, 6 ou 8 autores que falam do C. E assim vai ficar uma discussão bacana lá no seu texto. Apresentar um histórico, né, sobre os principais trabalhos já realizados sobre o assunto é sempre bom, porque isso permite que você, lá na discussão dos seus resultados, você compare. Você bota ali, por exemplo, do conceito A, você pega 3 ou 4 autores que já trabalharam aquilo dali e faz um resumozinho. Do conceito B, do conceito C. Para quê? Para que quando você for discutir os seus resultados, analisar os seus resultados, você diga assim, possa dizer assim, ó, meus resultados foram esses. Foram semelhantes ao do fulano, do cicrano, mas é diferente do Beltrano. Então, isso dá uma fundamentação melhor à discussão de seus dados. E aí, a norma 10.520, né, fala das características, né, para a apresentação das citações. Então, nós vamos ter aí que uma citação, a menção de informação extraída de outros documentos. E aí, nós vamos ter que isso dá uma credibilidade, né, dá uma credibilidade maior ao seu trabalho. Não se pode, como eu já havia falado antes, não se pode escolher apenas citações que vão corroborar as suas hipóteses. Você tem que botar as controvérsias também, as contradições, os paradoxos. E aí nós temos o que nós vamos chamar de citação indireta, né, que é o que nós vamos chamar de paráfrase, que é utilizada quando a ideia de quem escreveu é incorporada ao texto com as suas próprias palavras. Nós temos um exemplo aqui. Isso daqui é uma citação indireta. Outro exemplo, só que agora o nome do autor fica dentro do parênteses, vocês percebem como a forma de escrever já fica diferente, né? Ó. Quando ele fica, os nomes dos autores ficam fora, é assim, primeiro maiúsculo, resto minúsculo. Quando ficam dentro do parênteses, ele fica todo maiúsculo, certo? Citação direta, né? A transcrição literal precisa da página, né? A citação aí temos a citação direta curta, com até 3 linhas, como vocês podem ver aqui, fica entre parênteses, aliás, entre aspas, e nós temos aquela que ultrapassam as 3 linhas, e aí devem aparecer um parágrafo distinto, né, espaçamento de 4 centímetros, da margem, tamanho 10, como está aqui, certo? Fica todo diferente. Um outro exemplo. Temos a citação da citação, que se deve evitar, né? A citação da citação eu particularmente não gosto muito, porque lembra muito a questão de que você não teve empenho, não teve foco, não teve brilho para ir atrás daquela citação original. A gente usa em último caso, quando não há acesso à fonte original da citação, que é o que nós chamamos de acude, né? Uma citação da citação. Esse texto aqui é de 1980, eu utilizei, no caso, uma citação mais recente, né? Não encontrei o livro, a obra original, o jeito foi citar alguém que citou a obra original. O problema disso é que se a pessoa que citou essa obra original entendeu errado, consequentemente você também vai entender de forma equivocada. Temos as omissões, né, que eu já até mostrei para vocês, mas vou focar agora, que é justamente isso daqui, ó. Você pegou um trecho enorme, mas só um pedacinho lá do meio que lhe interessa. Então, você faz esse recorte, certo? Utiliza aí colchetes e aspas. Detalhe, cuidado para não fazer com que aquele trecho ele perca o sentido. O cronograma, né, é uma lista aí de prazos e determinadas partes que você utiliza. Tem um cronograma aqui bem diferente, né? E tem aquele mais
tradicional, onde você bota aqui as etapas e o período que você vai realizar. Aqui é só um exemplo, pode ser quinzenal, pode ser semanal, certo? Pode ser bimestral. As referências, né, tem uma norma específica, a 6323, que é bem recente, é 2018, né, estabelece aí os elementos que você obrigatoriamente tem que botar nas suas referências, certo? E vou mostrar alguns exemplos aqui. Aqui é um exemplo de um livro, certo? Fica, ó, dos 2 pontos para a esquerda é título, 2 pontos para a direita é subtítulo, subtítulo não fica em negrito. Tem determinadas coisas que tem na ficha catalográfica que não vai aqui. Por exemplo, geralmente tem um tracinho aqui, não vai. Geralmente tem um númerozinho aqui, né, que simboliza a questão da edição, né, um numeral ordinal. Geralmente não tem, né, mas não vai. E a página, a quantidade de páginas. Aqui uma citação de um capítulo, o que fica em negrito não é o título do capítulo, é o título do livro. E lá no final você tem que botar as páginas do capítulo. Aqui é uma tese, né, tem algumas repetições, eu acho desnecessário isso, mas é norma, né, você bota aqui o ano 2 vezes, ó, depois do título, e ao final tem que botar a quantidade de folhas, tem que dizer se é uma tese, uma dissertação, uma monografia, tem que dizer em que é, né, no caso aqui, doutorado em geografia. Aqui eu só botei um pedaço, né, dessa hierarquia, mas se você for botar, você bota do mais abrangente para o menos abrangente, por exemplo, aqui, Universidade Estadual Paulista, vírgula, Centro de Ciências Humanas, vírgula, faculdade tal, certo? Programa de pós-graduação em Geografia, e assim, do mais geral para o particular. Temos aqui a citação de uma lei, no caso aqui uma lei federal, um artigo de revista, o que vai para o negrito não é o título do artigo, é o título da revista, tem que ter aqui o volume, nem sempre elas têm um número, mas tem que ter a página, o ano, e no caso aqui o local onde é publicado. Aqui um artigo foi publicado em um evento, né, geralmente esse númerozinho aqui ele vem em romano, mas você bota em arábico, o ano, o local, esse termozinho anais aqui que fica em negrito, né, que são os anais do evento, repete novamente o local onde foi publicado, o ano e a página. Aqui um exemplo de site, certo? Site aqui da Secretaria de Turismo do Piauí. E aí chegamos à nossa última parte, que são os tipos de artigo científico, né? Nós temos o artigo original de divulgação, que apresenta aí temas originais, né? Relatos de casos, comunicação, notas prévias. Temos a revisão, que é aquele em que você faz um tipo de pesquisa que eu já comentei, que é o tipo de pesquisa exploratória, certo? São as chamadas revisões bibliográficas. Características do artigo, né, de acordo com Lacazette e Marconi, não se constitui em matéria de um livro, ela pode até se tornar um capítulo de um livro, certo? Um artigo. São publicados em revistas ou eventos científicos, né, permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência, nem sempre, certo? Fica muito claro qual foi a metodologia que foi utilizada, geralmente a gente tem esses problemas. A linguagem deve ser clara e objetiva, precisa, imparcial, coerente e impessoal, certo? Você tem que escrever o artigo dessa forma. Não é fácil você ser impessoal, aliás, imparcial naquilo que você está escrevendo, mas é uma das características do artigo científico, é você ser o mais imparcial possível. O texto deve ter uma sequência lógica, né, apresentando uma precisão de ideias, pesquisas, dados, tudo tem que estar no seu devido lugar ali, bem alinhado, desde a introdução até a sua última referência. Os verbos devem estar geralmente em terceira pessoa do singular, geralmente, né? Tem avaliador, por exemplo, você manda para a revista, ele não gosta, ele quer que esteja ali na primeira pessoa, na primeira pessoa do plural. Nós fizemos, observamos, certo? Mas geralmente em terceira pessoa do singular. Deve-se, percebe-se, etc. A estrutura do artigo tem os elementos pré-textuais, título e subtítulo, nome dos autores, né? Orientando e orientador, se for o caso. Resumo na língua do texto, 3 a 5 palavras-chave. Essas 3 a 5 palavras-chave, elas não podem estar no título, elas podem estar dispersas ali pelo meio do texto, mas elas não podem estar no título. Temos os elementos textuais, temos a introdução, né, que é a parte aí do seu TCC, por exemplo, do artigo, e
Você deve apresentar aí o que será abordado, né? A contextualização do tema, delimitação do tema, problematização, justificativa, objetivos gerais e específicos. Então, perceba a importância, por exemplo, de você ter o planejamento da pesquisa, de você ter o projeto de pesquisa, certo? Porque tudo isso lhe permite, quando você for fazer o seu artigo, você já tem tudo bem desenhado. Continuando, né, a fundamentação teórica, né, que é a abordagem do tema proposto, a partir do que você coletou de informações teóricas, certo? Essa parte aqui eu vou passar mais rápido, né, porque eu já abordei ela. A metodologia, né, a descrição do tipo de pesquisa que você vai realizar ou realizou, deve constar as etapas do processo. Eu gosto muito de trabalhar com fluxogramas, né, esse daqui é o fluxograma de um artigo que foi publicado, no caso aqui da área de geografia, né, a atividade de gabinete, né, que é a atividade de revisão de literatura, organização dos dados, atividade de laboratório, atividade de campo. Para que essas três etapas? Para atingir o meu objetivo, que era a caracterização geoambiental e identificação do potencial geomorfológico no trecho aí da bacia da gráfica do rio Poti. Aqui tem um outro fluxograma, certo? Para a operacionalização da pesquisa, então isso facilita muito ao leitor ver o que foi que você fez, logicamente que tem que vir um texto anterior explicando. Os resultados de discussão, né, a exposição daquilo que, de forma quantitativa ou qualitativa, você conseguiu com a sua pesquisa. Aí, nesse local, você usa tabelas, gráficos, fotos e outras ilustrações. Certo? Cada elemento, quando utilizado, você não pode só jogar foto, só jogar quadro, só jogar tabela. Não. Tem que vir uma análise em um texto anterior a esse tipo de ilustração que você colocou. E aí nós temos os quadros, né, que eles são todos fechadinhos. Temos as tabelas, que as laterais aqui, ó, vocês estão vendo que elas não, nesse caso aqui, ó, elas não têm, certo? Se você fechar, se torna um quadro. Quando é que eu utilizo um quadro? Quando é que eu utilizo uma tabela? O quadro geralmente para análises qualitativas, né? Quando vocês têm respostas subjetivas. E tabelas quando você tem, por exemplo, análises estatísticas, né? Percentual, média, alguma coisa assim. Temos aqui um gráfico. Ó, gráfico, foto e mapa, tudo é contado como figura. Então, eu tenho um gráfico, mas é figura. Eu tenho uma foto, mas é figura. Eu tenho um mapa, mas é figura, certo? Então, esses três elementos, embora sejam diferentes, eles são considerados figuras. Extremamente recomendável, aqui, reiterando aquilo que eu já falei, que você compare os seus resultados àquilo que você botou na fundamentação teórica, para dar um maior suporte àquilo que você encontrou na sua pesquisa. Pegamos as conclusões, né, que são aquelas respostas obtidas com o trabalho para o problema, se o seu problema foi solucionado, a sua hipótese foi confirmada ou refutada, seus objetivos foram atingidos, dá uma indicação daquilo que você não fez no seu trabalho, mas que precisa fazer, precisa outros pesquisadores complementarem, certo? E aí temos os pós-textuais, né, as referências, como eu já mostrei para vocês, a partir da norma 6023, os apêndices, né, que são aqueles elementos que você elaborou, e os anexos, caso não tenha sido aquilo que você elaborou, certo? E aí chegamos a uma parte bem interessante. E o plágio, né? Isso a gente imaginar, nunca vou ser plagiado, nunca meu trabalho vai ser plagiado. Cuidado, muitas pessoas roubam, literalmente roubam os resultados de pesquisa de outras pessoas. No Instituto Federal tem vários professores que passaram por isso, de que parte ou totalmente foram, tiveram a sua pesquisa parcial totalmente roubada por outros pesquisadores. Então, por mais que a gente imaginar, é mais fácil eu plagiar do que alguém me plagiar. Não, se o seu trabalho está muito bom, se o seu trabalho apresenta uma qualidade muito boa, a probabilidade de você ser plagiado é muito grande. Então, tem um programazinho chamado Copper Spider, que eu utilizo muito ele quando vou avaliar artigos, e ele só aceita 3% no máximo de plágio. Se deu 3,1%, ele já diz que não é aceitável, certo? Então, você que terminou seu trabalho ali, terminou seu artigo, quer saber se ele está com uma qualidade boa, quer dizer, saber se você
conseguiu fazer ele sem plagiar, né? Passe lá do Copper Spider. Se der mais de 3% é porque não está legal. Você precisa refazer algumas partes. E o legal é que ele lhe aponta, ó, esse trecho bem aqui, ele bota em vermelho, joga o link do trabalho, você vai lá e vê o que você precisa melhorar. É muito bom, certo? E aí vamos agora a uma atividadezinha prática, ver se vocês realmente apreenderam o que eu falei a vocês, certo? Vou ver aqui se dá para sair, é um episódiozinho da Aluno, acho que vocês conhecem. Vou apresentar para vocês, depois eu vou jogar na tela para vocês umas perguntas. Vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Só um minuto. Se eu sou da Luna, 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 e se eu sou da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a Luna veio, cadê a sua cabeça? Porque a gente pede gente, será que Deus te doente? Da banda de Deus, pra pensar, matar, não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. E se eu sou da Luna, Luna, Luna. Como a água vira chuva? Fiquem atentos, viu? Vocês não vão beber toda essa água, vão? Não, mãe. A gente vai levar lá para quintal. Vai que mais tarde a gente fica com sede. Tá um calorzão. Ai, mas se vocês continuarem bebendo tanta água assim, não vai sobrar nenhum da chuva, hein? Virar chuva? Não entendi nada. Como a água que a gente bebe vira chuva? Será que a água que vira chuva ou a chuva que vira água que a gente toma? Vocês não sabiam? A água vira chuva. Será que a água que a gente não bebe vira nuvem? Mas para ter chuva precisa de nuvem. Será que as nuvens precisam dessa água aqui? Eu quero saber o teu gatinha. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo eu vou descobrir. Eu quero saber, pra que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que a culpa pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo eu vou descobrir. Se a água cai lá do céu, como ela volta pra lá? Será que se a gente deixar um copo de água aqui no jardim, uma nuvenzinha vai se formar em cima dele? Isso é legal! Boa ideia! Vamos fazer dança da chuva! Luna, olha! A água sumiu! Não, Júpiter! Foi você que virou o copo! Temos que fazer o experimento de novo! Agora vamos correr pro quarto, antes que a nuvem forme e comece a chover em cima da gente. Ué, não tô vendo nenhuma nuvem. Cadê? Deixa eu ver.
que nem quarto. Cientista Cláudio, você tá vendo alguma água derramada por aí? Ou uma gota voando pelo ar? A água foi embora. Mas pra onde? Pra onde? Será que a água vira chuva e foi subir em outro lugar? Como a água vira chuva? Eu quero saber. Eu preciso saber. Já sei. Amanhã a gente vai fazer de conta que era copo. E vamos mergulhar nesse copo aqui. E descobrir como a água vira chuva. Isso vai ser legal. Prontos pra mergulhar? Olha, tá escorregando! Eu também. Será que vai demorar muito pra gente ver a chuva? Eu quero pular, chegar bem pertinho de uma nuvem e perguntar pra ela um monte de coisas. Eu quero chegar bem perto da nuvem. Pra abraçar ela. Será que ela pegou de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem pra aparecer bichos e coisas. Estamos ficando transparentes. Isso é estranho! Estamos flutuando. Essa é a melhor experiência de todas. A gente virou nuvem. Isso é incrível. Primeiro água, depois gotículas. Subimos e agora a gente virou nuvem. Oi, criançada! O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva. Vocês querem saber? Aham. A gente vai explicar tudo. Eu só que faz a água evaporar e você nem vê, nem sente. Quando não você somos muitas ao descer, mas quando evaporamos a gente ajuda a fazer chover. As gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. E não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garotinha, chuva, chuvão, final, graça nos molhamos no chão. Chuva, chuvisco, garotinha, final, graça nos molhamos no chão. A chuva cai na gente, vamos cruzando. No dia mais quente, a gente vai secando. Eu fico de novo e evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Isso é muito legal. A água vira vapor e vira nuvem e vira chuva. Mas quando é que vira chuva? Cuidado, vamos bater! Olha, gato. É assim que a gente vira chuva. Essa é a melhor experiência de todas. Já sei o que vamos ficar agora. A gente vai fazer um show aquático. Posso usar minha máscara? Pode. Eu sou o sol e eu faço a água evaporar. Parece que ela desaparece, mas eu só esquento as gotinhas e flutuo para o céu. Subindo para o céu. A água vai lá para cima e vira nuvem e vira chuva. Aí a chuva mais do que eu, o sol,
o sol quente faça a água evaporar e você nem vê, nem sentir. Você pode não nos ver, somos muito agradecer, mas quando evapora, a gente havia fazer chover. As gotinhas de vapor se faz a nuvem, às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garou, garou, chuva, chuveirão. Chuva, chuva, a chuva cai na gente, vamos pro oceano. Num dia mais quente, a gente vai secando. E eu chego de novo e evaporo que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Parabéns, seu sol. Eu sei que você é bem quente, mas agora é melhor se sentar. Você também. Se não chover, não tem mais água, mas no mar e os rios. Será que a gente pode guardar água para nunca faltar? Ai, são tantas perguntas. Veja os outros vídeos do nosso canal. Bem, né? Eu vou passar aqui para vocês algumas perguntinhas para ver se vocês realmente se atentaram aí ao que a gente trabalhou no slide, né? Primeira pergunta: tinha um problema a ser resolvido? Pode colocar aí no chat que eu vou vendo, ou se você quiser abrir o microfone aí para falar, e pode responder. Qual era o problema a ser resolvido? Apareceu inicialmente bem na abertura do vídeo, né? E tá até em cima, né? Como a água vira chuva. Qual foi o método utilizado por ela? Vamos lá, essa daí é um pouquinho mais complicada. O método que ela utilizou para testar se a água virava chuva. Ela observou. O que mais que ela fez? Formulou a hipótese, mais de uma vez, né? Porque vocês viram que deu errado, né? Uma hipótese. Então, tinha um objetivo. Tinha, né? Mostrar como é que a água virava chuva. Aí, passando para a pergunta que vocês já elaboraram, né? Havia hipótese? Havia sim. Né? Ela formulou mais de uma hipótese, certo? Por quê? Porque a primeira que ela elaborou não deu certo. É dessa forma que um pesquisador, ele reage. Uma hipótese deu errado, ele vai lá, reformula e faz novamente, certo? A outra pergunta: foram realizados experimentos? Vocês estão aí na frente das perguntas, né? Já botaram aqui que ela experimentou. Ela realmente fez vários experimentos, né? Funcionaram para confirmar ou negar a hipótese inicial? Sim ou não? Funcionaram. Primeiro para negar, né, a hipótese inicial dela. Depois para confirmar uma outra hipótese. Foi assim? Funcionou? E qual foi a conclusão que ela chegou? Bora ver agora. Vocês se atentaram. Que a água evapora, né? Mas ela chegou a outras conclusões. Ela evapora, vai formar o quê? As nuvens, né? As nuvens se chocam e aí ocorre a chuva. E, por fim, a que conclusões você chegou a partir da aplicação do método científico? De tudo que a gente falou, do videozinho que vocês assistiram, qual foi a sua conclusão sobre a aplicação do método científico?
Isso mesmo, né? Há todo um processo aí de evaporação, né, de condensação, formação de nuvens, de choque de nuvens uma com a outra, para que ocorra a chuva. E vocês? Que conclusão chegaram a partir do método científico? Assim como ela, sempre haverá perguntas a serem respondidas, né? Muito bem, a Beatriz falou, né? É assim que funciona a ciência, né? Da busca por uma resposta, mas sempre essa resposta, ela, de certa forma, vai, digamos assim, manter a ciência de forma funcional, né? Porque nós não temos respostas para tudo. Então, o método científico, ele é importante, ele se aplica justamente por isso, né? Porque nós buscamos sempre essas novas respostas, certo? Né, trata-se de uma tentativa de erro, né, que é necessário formular hipóteses, é essencial para escolher a questão, escolher o método a ser pesquisado, né, ela escolheu, de certa forma, um método, né, que foi mais adequado, né, ela fez experiências, criou hipóteses, até chegar aos resultados. Então, pessoal, a minha contribuição para vocês era essa, eu agradeço pela atenção de todos. Eu não vi todas as perguntas, vou olhar agora, né? Se tiver alguma pergunta além dessas colocações que vocês fizeram, eu estou à disposição agora, certo? O áudio, professor. O material que eu trabalhei, eu posso enviar para o e-mail da coordenação do evento, e depois eles disponibilizam para vocês, viu? Esse slide que eu trabalhei. Nenhuma pergunta? Tudo bem entendido? Mas ainda temos aí um tempinho, viu? Nós começamos já com 15 minutos atrasados, nós temos aí pelo menos 10 minutinhos para a gente finalizar, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Acho que não, né? Mais a título de colocações, eu agradeço, né, a resiliência de vocês em ficar até esse horário, até 12h05 aí na hora do almoço, né? Agradeço pela oportunidade aí também da organização. Espero ter contribuído de alguma forma com a formação de vocês, do ponto de vista científico, é uma área que eu me dedico muito, que eu gosto muito, né, que é a área da pesquisa científica. Então, mais uma vez, agradeço. Desejo a todos um bom dia. Vou mandar o e-mail aqui para a coordenação com o material, depois vocês vejam aí como conseguir, viu? Fico muito grato pela atenção, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.